dia, queridas! Bom dia, senhorita Strauss. Hoje vamos iniciar uma matéria nova, algo que eu acho particularmente muito interessante. Interessante? E química? Isso existe? Bom, quando eu tinha essa idade eu também achava isso, mas eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Abra na página 248. A evolução do modelo atômico? Que legal, mistura todas as matérias que eu mais gosto, história e química. Bom, então já que você é mais animada, que tal começar a ler, todos acompanhando? Há muitos anos, antes da ciência, qual que era? Enfim, Demócrito, chegou a uma conclusão. É algo que irá revolucionar a maneira como vemos o mundo. Conte-me então, mestre. Após muito estudo, eu descobri algo incrível. A constituição da matéria. Podemos dividi-la inúmeras vezes, porém, não eternamente. Em certo ponto ela se torna indivisível, e essa parte se chama átomo. Vem do grego átomos, que significa sem divisão, justamente para ilustrar o fato de que não há nada além dele. Mas, mestre Delcito, como esse átomo seria? Ele não seria, ele é uma forma geométrica. Mas então, as únicas coisas que existem são os átomos? Sim, as únicas coisas que existem são os átomos e os espaços entre eles. Todo o resto é mera coincidência. De fato, ao criar a teoria dos átomos, Leucipo e Demócrito revolucionaram o mundo. Por volta de 400 anos antes de Cristo, quando os dois chegaram a essa teoria, não havia estudo científico suficiente para tanto, e tudo havia sido derivado de uma constante busca pela explicação da nossa existência. Mesmo assim, esse modelo foi aceito por quase 20 séculos. Mas, senhorita Strauss, 20 séculos sem nenhuma mudança? Sim, é muito tempo, não? Vamos que eu quero saber o que vai acontecer. Desde que eu continuo. Dalton e a bolinha de vidro. Mas, Dalton, sobre o que é esse seu novo trabalho? É algo novo, que ninguém estuda há 20 séculos. Totalmente inovador. E o que seria isso? Átomos. Átomos? Sim, deixe-me mostrar. Olha isso, é um sistema completamente novo criado por mim. Mas explique-me como isso funciona. Uma partícula minúscula, maciça, indivisível. Ela é impenetrável e sem carga, exatamente como uma bolinha de bilhar. Ah, porém muitas vezes menor. Sim, muitas, milhões. É tudo criado por essas minúsculas partículas, absolutamente tudo que conhecemos. Mas essas partículas são todas iguais? Não, existem átomos que são diferentes dos outros, porém, todos os átomos de elementos são iguaizinhos, como mini-clones. E quando um elemento se une a outro, algo novo é criado. E como podemos distingui-los? Como disse, são muito parecidos, como bolinhas de bilhar. No bilhar, diferenciamos pela sua cor. Já os átomos, pelo seu número de massa. Cada um tem o seu. Muito interessante, Dalton, muito interessante. Sim, isso como os filósofos gregos, espero também revolucionar a maneira como vemos um dia. Espero que sim. Em 1808, 2.200 anos após a primeira concepção atômica pelos filósofos gregos, Dalton cria sua versão. Segundo ele, esse modelo seria uma bolinha minúscula, maciça, indivisível, impenetrável e sem carga nenhuma. Apesar de seu modelo não ser nenhuma revolução científica, como ele queria que fosse, foi ele quem introduziu a classificação dos átomos por meio de seu número de massa, algo que utilizamos até hoje. Meu Deus, vocês estão muito altos. Alguém incomoda? Eu acho que eu fiz uma grande descoberta. Você está se deixando aflito? Não é isso. Eu tive que descobrir é muito importante. E foi o modelo de Dalton cair. Então tem a ver com água. Explique. Bom, eu estava experimentando no meu laboratório com a minha prova de Crookes. E tem aquele tubinho onde dentro tem um vácuo e duas plaquinhas de metal conectadas numa fonte de energia? É sim. Aqui, eu vou te mostrar minhas anotações. Eu estava experimentando com isso aqui e consegui demonstrar que um raio catódico podia ser interpretado como um feixe de partículas carregadas. O que eu fiz foi inserir um gás ali dentro e determinei o valor da reação carga-massa. Sim, e? E aí que entra a parte chocante. Eu introduzi vários gases, mas percebi que sempre ao calcular a relação, o valor era o mesmo. E se eu estiver correto, isso significa que os elétrons são componentes de toda a matéria. E Dalton dizia que átomos não tinham carga. Querido, você acabou de provar que Dalton estava errado. Olha o modelo que eu desenhei. O que é? É que se parece um pudim de pássaros.
Esse modelo ficou conhecido como pudim de passas, graças ao apelido dado pela esposa de Joseph Thomson, Rose Thomson. Após analisar os resultados obtidos com experiência de raios catódicos e com o constante valor da relação carga-massa. Em 1898, Thomson apresentou seu modelo atômico, uma esfera de carga positiva, no qual os elétrons de carga negativa estão distribuídos de forma uniforme. A carga positiva está distribuída de forma homogênea por toda a esfera. Com esse modelo, Thomson recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1906. Como estão indo as coisas, Sr. Rutherford? Bem, este pedaço de polônio é como se fosse uma arma de fogo. Como assim? Como assim? As partículas alfas são projéteis e o polônio é uma arma de fogo. Você sabia que as partículas alfas são liberadas a uma velocidade de 20.000 km por segundo? Elas são invisíveis. Como o senhor sabe disso? Mas de cabeça de vento, você não está vendo? Claro! São invisíveis e, quando colhidos com substâncias fluorescentes, como sulfeto de zinco, criam cintilações e se tornam visíveis. Exatamente. Bom, como você pode perceber aqui na nossa folha de ouro, conseguimos deixar ela bem fina, como um arco. Impressionante! Agora o que me deixa intrigado é posicionar a folha de ouro exatamente na frente do feixe de partículas alfas. Essas partículas continuavam atingindo o sulfeto de zinco. Impressionante, não? Todas as partículas? Na maioria não. Raramente era refletida. Era como se nada houvesse no caminho delas. E qual a teoria para esse impressionante fato? Deixa eu mostrar na outra. Esse aqui é um núcleo. Pequenininho, né? E esse aqui é a eletrosfera. E aqui estão os elétrons. Compreende? E esses espaços aqui são vazios. Todos eles? Como assim vazios? Sim, são vazios. Aqui é assim que as partículas alfas conseguem passar pela folha de ouro, pelos espaços vazios. E pensar que no início o átomo era uma bolinha maciça. É o futuro. Os cientistas da época se perguntavam como os elétrons não eram atraídos ao núcleo, já que eles têm carga negativa e o núcleo positiva. Rutherford rebateu essas críticas explicando que, como os elétrons orbitavam em volta do núcleo em uma velocidade tão grande, a ação centrípeta desenvolvida nesse movimento equilibraria a atração exercida pelo núcleo.